Você sabia que o diretor David Lynch quase adaptou a clássica obra A Metamorfose do autor Franz Kafka? Pois é, o diretor e criador de séries como Twin Peaks, filmes como Blue Velvet, Eraserhead, Duna, dentre vários outros, chegou a escrever roteiro e até mesmo desenhar storyboards para adaptação. Oi, meu nome é Rodrigo Teodoro, sou escritor e compositor, e no vídeo de hoje nós vamos explorar essa fascinante relação entre a obra do David Lynch e do autor Franz Kafka. E também vamos explorar um pouquinho a obra A Metamorfose, por que ela é tão poderosa e tão atual, e também por que ela fascinou tanto o nosso querido diretor David Lynch. Esse vídeo foi gravado logo após aí a notícia do falecimento do grande diretor. Sou muito fã do trabalho dele, principalmente de Twin Peaks, primeira e segunda temporada, nem tanto da terceira, mas admiro muito o trabalho dele. A gente está falando dele aqui no canal porque ele é um mestre da narrativa, um mestre em fazer coisas que a gente não espera, e também alguém que falava muito sobre criatividade, que é um dos focos deste canal. David Lynch é conhecido, pelas suas séries e filmes por criar universos surreais, perturbadores e incrivelmente humanos, que nós conseguimos nos relacionar muito facilmente. Twin Peaks é um exemplo, uma série do mal, e mesmo assim tem momentos de conforto e que a gente gostaria de estar naquele lugar aterrorizador. David Lynch é conhecido, na sua série e em filmes, por criar universos surreais, perturbadores e incrivelmente humanos. Se a gente olhar, Twin Peaks é uma série que nos faz ter medo de ir naquele lugar e ao mesmo tempo de querer conhecer aquele lugar. Ele consegue trabalhar essa dualidade muito bem, e é isso que ele encontra na obra literária do Franz Kafka. O Lynch gostava tanto do trabalho de Kafka que ele dizia que se ele tivesse um irmão, Kafka seria, o seu irmão seria a sua alma gêmea. Ele era fascinado pelo humor negro de suas obras, pela ambiguidade e também pela profundidade emocional das histórias do Kafka, que a gente vai ver aqui em Metamorfose um pouquinho. Em A Metamorfose, o nosso protagonista, Gregor Samsa, ele é transformado em um inseto nojento, uma barata ou besouro, a gente não sabe, isso não é descrito no livro e não importa, e também a sua transformação não há nenhuma explicação. Já vemos aí alguma conexão com o trabalho de Lynch, em que muitas vezes ele coloca coisas ali que ele não tem explicação e na verdade ele nem tenta nos explicar. Aqui no livro nós temos algo que é cruel, é perturbador e ao mesmo tempo incrivelmente humano. Vou ler um trecho para vocês do primeiro parágrafo da Metamorfose, só para a gente poder entrar um pouco mais nesse universo. Aqui é a parte 1, a Metamorfose é uma novela, não é um romance, a gente fala aqui de formatos. Conto é uma narrativa curta, novela é uma narrativa tamanho médio, 90 páginas, 100 páginas, e romance, mais de 100 páginas, 200, o infinito. Brandon Sanderson está para provar que o infinito é o limite. Então vou ler aqui o primeiro parágrafo da parte 1 de A Metamorfose. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos tranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como coraça e, ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos. O que aconteceu comigo? Pensou. Não era um sonho. Seu quarto, um autêntico quarto humano, só que um pouco pequeno demais, permanecia calmo entre as quatro paredes bem conhecidas. Esse é o primeiro parágrafo, início do segundo parágrafo da Metamorfose. Já começa nessa loucura. A gente vê aqui que
O Kafka gosta muito de fazer essa questão de sentenças curtas e sentenças super longas, quase o tamanho de um parágrafo, e isso faz a gente ficar meio perdido, né, meio confuso, assim como o nosso personagem principal, o Gregor Samsa. Então a narrativa ela acompanha essa nova realidade do Gregor transformado em um inseto e como a sua família vai reagir a isso, né? Como eles vão reagir a essa transformação. Eles vão ficar com vergonha, eles vão ficar em choque. Eu não vou dar spoiler aqui muito do final, porque eu acho que é um livro que tem gente que não leu e não sabe realmente o que acontece no final, e é um final maravilhoso, apesar de muito dramático e bem intenso. A gente acompanha aqui, o mais interessante do livro é que a gente acompanha o Gregor dentro do seu quartinho fechado e as relações dele com as pessoas que entram no quarto, como a irmã, a mãe, e a gente só vê o resto da casa, do apartamento, a partir do que o Gregor vê pelas frestas das portas. Então isso é maravilhoso, né? Você tem um personagem trancafiado naquele lugar, transformado em inseto, tentando entender se ele é humano ou não e se ele vai perder a sua humanidade ou não, né? A partir das coisas que ele vai ter que comer, ele realmente virou um inseto gigante. É uma história sobre isolamento, vergonha e como as pessoas lidam com o que não compreendem. Por isso que eu digo que é uma obra muito atual, né? A gente pode pegar essa metáfora do inseto e da dificuldade da família em lidar com isso como uma pessoa com depressão, principalmente naquele período em que as pessoas não entendiam muito bem a doença e até hoje mesmo, né, muitas pessoas ainda têm certo preconceito. Então realmente uma obra que continua atual de acordo com os novos dilemas, né, que assolam a nossa sociedade. Então o Lynch encontrou nessa história, né, muito dos seus temas, né, temas que ele também explorava em seus filmes, como a dualidade do ser. A gente pode ver isso em Twin Peaks no final da segunda temporada e principalmente na terceira temporada, o desconforto com o estranho, isso está em todos os filmes dele, e também o lado sombrio da condição humana, que também é retratado em quase todos os seus filmes. Nos anos 80, nosso querido diretor, ele mencionou algumas vezes em entrevistas, em até cartas abertas ao público, que ele tinha escrito um roteiro para adaptação e até mesmo desenhado storyboards da sua adaptação. A questão que ele sempre chegava era o inseto, como fazer o inseto de forma verossímil e também que não desrespeitasse a obra. Sairia muito caro, mesmo que fosse um animatronic, porque um Muppet, né, uma marionete, um boneco, porque seria muito caro, porque é um filme todo o cara como inseto, né? Sei lá, 1h30, 2 horas de filme, seria realmente complicado e caro. Ele pensou em animação mais para frente, mas também a animação era muito caro na época e acho que até hoje ainda seria uma coisa que seria muito custosa. Então ele acaba nesse momento abandonando o projeto e falando, quando a animação estiver mais barato, a gente pode tentar fazer essa adaptação. A ideia inicial do Lynch era trazer o Gregor para os Estados Unidos dos anos 50 e explorar também essa questão do pós-guerra. Eu não sei se ele ia mudar muita coisa, se seria realmente levemente inspirado, nunca saberemos, né, já que o nosso querido diretor faleceu há alguns dias atrás. Em 2014, em um festival de cinema italiano, ele chega, alguém pergunta sobre essa adaptação e ele fala que realmente ela não teria chances realmente de acontecer, não só por questão de tecnologia, mas também porque ele acreditava que era um livro, apesar de um clássico que muita gente leu, seria um filme nichado, caro, então ele não conseguiria investimento suficiente para fazer um filme à altura da obra literária. Então ele achava que a Metamorfose realmente deveria continuar só nos livros. Não teremos nunca, né, a partir de agora não teremos nunca a oportunidade de ver uma adaptação da Metamorfose pelos olhos do David Lynch. No entanto, né, o legado de Kafka vive em seus filmes, né, obras como Eraserhead, Cidade dos Sonhos, Twin Peaks, eles entregam a mesma dualidade, surrealismo e esses dilemas existenciais que encontramos em Metamorfose e em outras obras do autor Franz Kafka. No fundo, né, essa é a beleza da literatura, que ela inspira novos mundos, né? Assim como Kafka
transformou a visão de Lynch, Lynch também transformou a maneira que nós vemos o cinema hoje e inspirou vários outros cineastas, né? O ciclo da criação, ele nunca termina. Agora, na sua opinião, você acha que A Metamorfose de Franz Kafka teria funcionado como um filme de David Lynch? Ou essa obra realmente pertence à literatura? Na minha opinião, eu acho que teria sido um filme fabuloso, mesmo que somente inspirado, levemente inspirado, mesmo que ele mudasse várias coisas, acho que teríamos um filme maravilhoso do Lynch inspirado pela Metamorfose. Mas aí, deixa aí nos comentários a sua opinião para a gente discutir um pouquinho mais sobre essa relação fantástica entre o diretor, o grande diretor que nos deixou, David Lynch, e do outro lado, o grande autor, Franz Kafka. Se você gostou desse mergulho em literatura e cinema, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações para os próximos vídeos.